Que hoje eu vejo um jogo difícil lá em Belém, contra o Remo. É bom a gente ver que o Remo, na última rodada, por exemplo, ganhou do Curitiba lá, ganhou do América Mineiro lá, não tem sido fácil jogar contra o Remo dentro de Belém. Então eu vejo um jogo complicado para o Vila Nova. Aí esse jogo contra o Remo e o jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético aqui em Goiânia e o Remo lá em Belém, eu vejo jogos mais complicados, mais difíceis. Dentro do Oba, o Vila enfrentou times difíceis. No ano passado, por exemplo, pegou o Santos lá, não perdeu, conseguiu empatar. Já pegou jogos contra o Cruzeiro e venceu em 2023. Então dentro do Oba o Vila é muito forte. Agora vai pegar o favorito ao título do campeonato brasileiro da Série B. Então eu vejo um jogo com mais dificuldade também. E esse jogo em Belém não é fácil. Até por uma situação que infelizmente o Vila ainda tem um histórico de não jogar bem fora de casa. Tomara que esse ano o Vila quebre. Começou não jogando bem. Se a gente pegar o primeiro jogo do Vila fora de casa diante do Curitiba, o Vila não fez um bom jogo. Perdeu pro Coxa lá nos minutos finais, mas não jogou bem. Então o Vila precisa dessa situação de ter força fora de casa. Mas eu vejo esse jogo contra o Remo lá no Mangueirão um jogo bem difícil também. Ô Danilo, eu não me assusto com essa cartela não, com esses jogos aí não. Primeiro porque a Série B é muito equilibrada. Pra mim o jogo mais difícil dessa sequência, você sabe contra quem é? O jogo mais difícil pra mim não é contra o Atlético Paranaense. É o do Remo. É contra o Remo. O Remo tem um time muito bom. Muito bom. Aliás, um detalhe, Matheus, a gente até questionou há pouco aqui a competência, né, do futebol lá do Pará, mas o Remo fez uma contratação que pra mim foi maravilhosa. Uma contratação que jogaria fácil aqui em qualquer equipe da capital. Pedro Rocha. Cara, ele tá jogando demais. O Pedro Rocha, nesse momento, é o principal jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 4 gols na Série B. Não, né? E ele tá jogando demais, não são apenas os gols. Decisivo contra o Curitiba. Porque às vezes você pega ali, o cara... Você lembra daquele Joel que jogou aqui no Vila Nova em 2003? Batia falta. Só fazia gol de falta e de pênalti. Aí você pega assim, o cara tem 10 gols na temporada, 8 de pênalti, 1 de cabeça e 1 de rebote. O Pedro Rocha, ele tá sendo efetivo, ele tá ajudando. Ele é um líder positivo e técnico. Então esse cara tá jogando muita bola. Eu vi o jogo contra o Curitiba, essa última rodada eu vi. Ele arrebentou, ele e o Rangel. Pra mim, o primeiro tempo o Remo sofreu. O primeiro tempo do Curitiba foi bom, o Curitiba jogou dentro do campo do Remo, Marcelo Rangel bem, a válvula de escape era o Pedro Rocha pelo lado esquerdo e o Janderson que a gente conhece aqui do futebol do Atlético aqui pelo lado direito, só que o volume do Curitiba foi maior, só que o Remo mostrou eficiência. No finalzinho ali, 47 do primeiro tempo, teve um contra-ataque, aí assistência do Janderson pro gol do Pedro Rocha. Mas é um time que tá no início bom, né? Mas falando de hoje, eu vejo também um jogo muito complicado e eu não coloco o Vila como favorito nesse jogo contra o Remo, não. O que você me fala dessa sequência, principalmente da Série B? Chapecoense em casa, Atlético fora, Remo fora e Atlético Paranaense em casa. Eu não vejo o Vila tendo vida fácil contra o Remo lá em Belém. O Remo que jogou bem contra o América Mineiro, venceu com propriedade. Contra o Curitiba, o time do Coxa teve ali um volume maior ofensivo, onde o Marcelo Rangel foi um dos destaques da partida, mas faz parte também. O Remo foi lá, foi eficaz, fez o gol com o Pedro Rocha e depois se segurou, conseguindo mais fazer vantagem do seu estádio, 2 jogos, 2 vitórias.